Nesse vídeo eu vou conversar com vocês sobre volume. O que é volume? Bom, a definição é bem simples. Volume é a quantidade de lugar no espaço que um objeto ocupa. Você tem que concordar comigo que qualquer objeto ele vai ocupar uma determinada quantidade de lugar no espaço, tá? Então, essa quantidade de lugar no espaço que ele ocupa, a gente chama de volume. Vamos ver alguns exemplos de alguns objetos que têm alguns formatos que vão ser bastante úteis para a gente. No primeiro caso, a gente tem um cubo. Tá? Aqui está esse cubo mágico, mas a característica do cubo é que todas as arestas têm o mesmo tamanho. Então, sempre que você tiver um cubo, você já sabe, todas as arestas têm o mesmo tamanho. Aqui nós temos um paralelepípedo. Qual é a diferença do paralelepípedo para o cubo? Aqui, se você for observar, altura, largura, profundidade, elas não são necessariamente iguais. Já no cubo, todo mundo tem o mesmo tamanho. Mais um outro exemplo, aqui, a bola é um exemplo de uma esfera. Tá? Então, a gente pode também calcular o volume de uma esfera. Esses são alguns objetos que têm uns formatos que nos ajudam bastante. Então, a gente vai aprender como calcular o volume de cada um desses objetos. No nosso primeiro caso, é o volume do cubo. Todas as arestas são iguais. Então, se eu fosse fazer aqui, ó, A vezes A vezes A, isso aqui repete a letra e soma os expoentes. Por isso que fica A elevado a 3, ou seja, o volume é a aresta elevada a 3. Nós vamos fazer um exemplo aqui. Eu vou desenhar aqui um cubo para vocês. Esse cubo vai ter a aresta 2. Então, se aqui vale 2, eu não preciso colocar o restante, porque eu já sei que todo mundo é o mesmo valor, tá? Mas eu vou colocar só para facilitar a sua visualização. Como é que eu calculo o volume? É eu pegar a aresta, que é 2 metros, e elevar a 3. 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 8. A letrazinha vai acompanhar. Então, o volume vai ser igual a 8 metros cúbicos. Esse é o nosso exemplo para o cubo. Vamos agora para o paralelepípedo. Aqui as dimensões não necessariamente são iguais. Largura, altura, profundidade. Como é que eu calculo? É só multiplicar as três. A vezes B vezes C. Então, vamos fazer aqui um exemplo. Então, um paralelepípedo representa aqui vários objetos, várias construções. Por exemplo, uma piscina. Aqui eu vou colocar 2 metros, aqui eu vou colocar 5 metros e a profundidade aqui eu vou colocar 5 metros. Como é que eu calculo o volume de um paralelepípedo? Volume é igual. É só eu multiplicar essas três dimensões. Vai ficar 2 metros vezes 5 metros vezes 5 metros. Volume é igual a 5 vezes 5 dá 25, 2 vezes 25, 50 metros cúbicos. Olha aqui a unidade. Vai ser metro elevado a 3, a gente chama de metro cúbico. Ou seja, se eu tivesse uma piscina com 2 metros de altura, ou seja, 2 metros de profundidade, 5 metros de comprimento e 5 metros de largura, eu teria que ela ocuparia um volume de 50 metros cúbicos. Seria a quantidade de água que eu precisaria para encher aquela piscina. Nossa próxima figura é um cilindro. Aqui eu tenho vários objetos do dia a dia que têm esse formato. Como é que eu calculo o volume do cilindro? O volume do cilindro vai ser a área da base vezes a altura. Ou seja, quem é a base? A base é um círculo, então πr ao quadrado vezes a altura, que é h. Esse r aqui é o raio. Então, se você observar o raio aqui, ó, é do meio da figura até chegar na circunferência. E o h representa exatamente a altura. Vou colocar aqui a fórmula, volume é π
vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Vou desenhar aqui um cilindro. O nosso cilindro vai ter 5 metros de altura e ele vai ter um raio de 1 metro. É muito comum nós encontrarmos caixas d'água com esse formato. Então aqui para calcular, o π é 3,14, o raio vai ser 1 metro aqui ao quadrado, vezes a altura e 5 metros. Devido à ordem de prioridade, eu tenho que resolver primeiro a potência, 1 ao quadrado é 1, vai ficar 3,14 vezes 1 é 3,14, vezes 5 vai dar 15,7 metros cúbicos. Ou seja, esse é o volume do nosso cilindro. Relembrando, o R é o raio, o H é a altura. Então, o volume do cilindro é π vezes R ao quadrado vezes H. Qualquer cilindro você consegue calcular o volume dele usando essa fórmula. Volume do cone. Se você observar aqui, o cone, a fórmula para calcular a área do cone, o volume do cone é parecido com a fórmula do volume do cilindro. Só que aparece esse 3 aqui embaixo dividindo. Então, o volume é igual a π R ao quadrado vezes H dividido por 3. Sempre que você tiver um cone, você vai utilizar essa fórmula para calcular o volume dele. π é sempre 3,14, R é o raio da base dessa parte de baixo e o H é a altura. Então aqui nós vamos calcular aqui, vamos fazer um exemplo. Vamos supor que esse cone tem 15 centímetros de altura e o raio dele, que é essa distância do meio até chegar aqui na ponta, vamos supor que vale 5 centímetros. Volume é igual a π vezes o raio ao quadrado vezes a altura dividido por 3. Eu sugiro que sempre que você for calcular qualquer um desses exemplos, você repita em voz alta a fórmula da figura, para que você consiga assim memorizar. Volume vai ser igual a 3,14, que é o valor de π, vezes 5 centímetros ao quadrado, porque é o valor do raio, vezes a altura, que é 15 centímetros, tudo isso dividido por 3. É justamente nessa parte que se diferencia do volume do cilindro. Agora, volume vai ser igual. Primeiro, por ordem de prioridade, eu tenho que resolver a potência. 5 vezes 5 ao quadrado é 5 vezes 5. Então, aqui vai ficar 3,14 vezes 25 centímetros quadrados vezes 15 centímetros. Tudo isso dividido por 3. Primeiro, realiza a multiplicação de todo mundo em cima. Então, aqui vai ficar 15 vezes 25 vezes 3,14. Quando eu realizar a multiplicação da parte de cima, vai dar 1.177,5. Isso aqui já está em centímetro cúbico, dividido por 3. Portanto, o volume vai ser igual a 392,5 centímetros cúbicos. E assim você calcula o volume de qualquer cone. Sempre que você precisar calcular o volume do cone, é essa fórmula aqui que você vai usar. Agora nós vamos calcular o volume da esfera. Como exemplo aqui, eu coloquei uma bola de futebol. Então, dá para calcular a quantidade de lugar no espaço que aquela bola de futebol ocupa. A fórmula do volume da esfera, o volume é igual a 4 vezes π vezes o raio elevado a 3 dividido sobre 3. O raio é esse raio aqui, ó, que sai do centro e chega até a lateral. O π a gente já sabe, é sempre 3,14, não muda. E aí, sempre que eu quiser calcular o volume da esfera, eu vou utilizar essa fórmula aqui. Vamos resolver um exemplo. Está aqui, o raio está igual a 3 centímetros. Volume é igual a 4 vezes π vezes R elevado a 3
dividido por 3. Volume é igual a 4 vezes o π é 3,14. O raio do nosso exemplo vale 3. E aqui fica dividido por 3. Volume é igual a 4 vezes 3,14 vezes 3 elevado a 3. 3 vezes 3 é 9, 3 vezes 9 dá 27, dividido por 3. Quando nós resolvermos essa conta, vai dar 113,4 centímetros cúbicos.